O Conto do Patinho Feio é uma história muito conhecida por todo mundo, mas geralmente no senso comum a gente tem a ideia de que a história fala só sobre a pessoa que se reconhece como um sujeito diferente, né? E vive todo o drama e toda a angústia de ser excluído, de não ser validado, né? Mas a história do Patinho Feio, no livro Mulheres que Correm com Lobos, não fala só sobre exclusão. Fala sobre também um movimento de se implicar na vida e de ir em busca da sua turma, de ir em busca desse reconhecimento. Né? Fala sobre coragem, determinação, resiliência, resistência. Sabe o que eu acho muito legal falar também? Que quando a gente fala ir em busca de reconhecimento, parece que a gente está falando de alguém que é muito carente, porque hoje em dia as pessoas que são super empoderadas às vezes pensam assim: eu não preciso do reconhecimento de ninguém. Será? Eu acho que quando a gente estuda sobre a constituição da natureza humana, da constituição psíquica humana, a gente entende que para o sujeito se reconhecer enquanto um ser humano, um bebezinho precisa olhar para a mãe e ser reconhecido por ela. As relações, né, elas são extremamente importantes, né? Realmente existem. Mas esse reconhecimento que a gente tanto busca fora, isso faz parte da nossa natureza, né? Então, se uma criança recebe esse reconhecimento dos seus primeiros cuidadores, ele vai criar uma base sólida e ele não vai ficar mais precisando buscar isso na vida dele. Então, muitas vezes a busca por esse reconhecimento é porque não existiu lá atrás, no início da vida da pessoa, esse reconhecimento. E no Patinho Feio, ela mostra, né? Quando ela tem essa comunicação com uma outra pata da comunidade, ela pega e diz: você viu, o pato, ele não veio me visitar nenhuma única vez, né? Então, esse reconhecimento paterno já não está aqui, já não entra, né? Então já tem esse peso também para a mãe pata, né, de ter que lidar com todos aqueles filhos, com todo aquele cuidado sozinha, né, é a ausência do pai, né. Sim. Então é um patinho feio, é um sujeito que se percebe como diferente, que se sente excluído pela sua mãe e pela sua comunidade, pela sua família, e ainda não tem a figura do pai, né, para auxiliar, para ser um eixo, para ser um norteador, para também levar esse filho para o mundo, né? Mostrar ele para o mundo. Mas o que eu achei mais interessante na história foi o movimento de coragem que o pato teve, né? O Patinho Feio, que na verdade ele era um cisne, mas ele não sabia que ele era um cisne. Ele achava que ele era um pato, né? E por ser um cisne, ele era completamente diferente dos outros patos. E o cisne, que é um bicho lindo, era visto como um bicho bizarro e estranho pelos outros. Porque ele não estava no local dele, né? Ele esperava-se dele uma conduta de pato, uma linguagem de pato, uma linguagem de pato, um nadar de pato, e nada disso era possível para ele. Então, assim, o banho de linguagem dele deveria ter sido outro, né? E com a pata ali que ela traz, né? Essa mãe prostrada, né? Ela não tem esse apoio do pato, ela não tem o apoio da comunidade, né? Quando essa outra pata chega e diz: você vai continuar como é que fala? Chocando esse ovo, né? Desiste disso. Ela diz: não, já estou aqui, vou continuar, né? Então, assim... Até porque ela achava que era um ovo dela mesmo, né? Sim, porque o ovo do Patinho Feio chegou por acaso, escorregou, caiu ali por acaso junto com os outros ovos, e a mamãe pata achava que era um ovo dela, da família dela, né? Então, essa busca... Então, o Patinho Feio, como ele foi em busca, né, da sua turma, como ele foi em busca de alguém que o reconhecesse, que o valorizasse, ele comeu o pão que o diabo amassou, né? Ele foi na merda mesmo, ele atravessou invernos, ele atravessou tempestades, ele passou fome, ele ficou sozinho, né? Ele atravessou literalmente o deserto, né? E uma criança, né? Porque assim, talvez seja muito fácil a gente falar que todo mundo deve procurar a sua turma, mas uma criança tem condições de procurar a sua turma? Não, né? Eu acho que não, porque uma criança é totalmente dependente dos seus cuidadores, dos seus pais.
é um ser totalmente desamparado, que ele jamais vai sair da onde ele está, porque ele não tem psique para isso. Ele não tem nem cérebro, nem estrutura emocional, cognição, né? Ele tem que passar por essa fase. Agora, trazendo, né, para nós humanos, a gente tem que passar por essa fase, né, de criança. E aí, quando a gente chega nessa adolescência ali, que talvez ele já tenha trocado de pelagem, né? Ele já tem ali adquirido mais força, mais coragem. Amadurecido. Né? Então ele começa a entender que aquilo ali não faz sentido para ele, que ele realmente precisa se fortalecer, que ele precisa ir atrás de construir a sua própria história, né? Porque a sua história, a princípio, foi de muita humilhação, foi de muita dor. Então, e aí dizem, né? Só em você vingar, né, dentro do conto, só em você ter vingado, ter dado certo, você já se vingou ali, né? Talvez aí simbolicamente né? Desses pais, né, que lhe abandonaram. Agora, é uma realidade da vida infantil que, assim, um filho que se sente excluído e que sofre, de uma certa forma, uma violência emocional dentro da família, porque você ser excluído dentro da própria família é um tipo de violência emocional que você está sofrendo, né? A exclusão. Né? Uma criança jamais vai conseguir odiar os pais por isso. Ele vai, antes de tudo, se odiar. Porque que eu errei, né? Porque uma criança ela não consegue entender que aquele sujeito adulto está equivocado, está cheio de preconceitos, cheio de questões a serem resolvidas, por isso que ele está me excluindo. Não. Uma criança vai atribuir essa exclusão a ele. Ele vai pensar assim, se nem o meu pai nem minha mãe querem ficar comigo, me valorizam, então é porque eu devo ser alguém que não tem valor. Né? E o sujeito vai levar isso com ele. Sim, né? Essa rejeição. Essa rejeição. Né? Aí, essa busca por uma outra turma, por alguém que valorizasse o patinho feio, né, acabou acontecendo quando ele, depois de passar por várias casas, por várias famílias que também o excluíram, né, até que um belo dia ele estava no rio e outros cisnes passaram voando por cima dele, o reconheceram, começaram a gritar, começaram a cantarolar, né? Cantarolar. E ele, quando viu aqueles seres lindos em cima dele, seres lindos tal qual ele, né? Assim, ele ficou muito feliz, ficou muito alegre, ele nunca sentiu aquilo ali, mas ao mesmo tempo ele teve uma sensação e um impulso de se isolar, de se esconder. Porque, como ele não estava acostumado a ser valorizado, quando ele foi valorizado pela primeira vez, ele estranhou, né? Então ele quis fugir. Isso é muito interessante também, né? Porque faz a gente lembrar muito da síndrome do impostor, né? E da sensação de não merecimento que às vezes a gente tem, de quando a gente está se realizando, quando a gente está sendo reconhecido, mas a gente não sente que a gente merece aquilo, né? Acho que depois é um outro vídeo, né? Trazer essa síndrome do impostor, né? Porque realmente acontece muito, principalmente com as mulheres, né?